Eu devo dar ao meu filho toda a liberdade, opções de escolha, não importa que idade ele tenha? Ele já nasce sabendo exatamente aquilo que quer? Bom, a gente tem muitas respostas a respeito disso. Esses livros daqui atrás são aqueles com os quais eu eduquei os meus 2 filhos e sempre buscando referências na história que vinha antes de mim, porque é isso que a Bíblia nos ensina, que você deve observar os sábios, que você deve ouvir atentamente instruções do seu pai e da sua mãe e que você deve buscar cada vez mais conhecimento. E nessa época, recente até, eu adotei livros como esse aqui de ler sobre a educação do caráter, livros como O Mundo da Criança, que é uma enciclopédia, todos eles aí da década de 70, porque eu percebi que as atuais referências de psicologia, de pedagogia, eram muito falhas, dúbias e baseadas em algumas visões mundanas. Como eu queria dar aos meus filhos aí uma educação clássica, e o que é educação clássica? É aquela que ensina uma pessoa fundamentos que são da humanidade e fundamentos que são divinos. Ou seja, ensina todas as virtudes e valores, ensina sobre a verdadeira boa música, ensina algum instrumento clássico, ensina sobre livros e escritores clássicos que vêm através da história até os tempos atuais. A educação clássica, ela não se restringe, gente, a uma época, 1980, 1830, não é sobre isso. É sobre o que a humanidade produziu de realmente rico à luz da Bíblia. E por que eu estou trazendo para você esse tema? Porque aqui em 2 Timóteo 3, olha só a palavra que nós recebemos. A impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, terão aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. E essa orientação nos remete a coisas que nós estamos vendo e que se devem também à educação dos pais, aquela educação que os pais dão aos filhos, porque existe uma suposição que obviamente, não divina, é uma suposição aí maligna, que nos orienta a deixa o seu filho fazer o que quer, quando a Bíblia nos orienta e nos diz o contrário, que toda disciplina com efeito, assim que aplicada, pode ser motivo de tristeza, mas que com o passar do tempo, ela revela bons frutos. Ou seja, uma criança pequena, ela não sabe onde pegar, ela não sabe como se dirigir às pessoas, ela não sabe ainda uma série de coisas, como se portar no restaurante, como deve se comportar na igreja, e ela estará assim, muito rapidamente, quem tem filhos sabe o quão veloz isso sendo introduzida no mundo, na terra e no mundo dos adultos. Isso não significa que ela não possa ter os momentos de criança, de subir e descer nos lugares apropriados. Isso não significa que ela não possa colorir à vontade, mas não sair pintando o set. Isso não significa que essa criança possa ser assim, sem freio. Significa que vem do pai e da mãe um legado divino de ensinar tudo a essa criança. O que acontece é que as teorias psicológicas e do mundo atual, elas dizem que o mundo ensina. E a palavra de Deus nos diz que os pais ensinam de acordo com aquilo que a Bíblia diz que é correto ou não. Então existem absolutos. Existem absolutos porque todos nós sabemos que quando alguém comete um crime, aquilo é assustador para todos. Quando alguém destrói um jardim, aquilo é espantoso para todos. Ocorre que tudo isso está previsto na palavra de Deus. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é que todos os homens, todos os seres humanos devem aprender a se dominar e a se deixarem dominar pelo Espírito Santo de Deus. E isso não é possível se você usar como referência qualquer pessoa que apareça na esquina, qualquer um dizendo que tem um título, qualquer teoria que venha dizer que o seu filho pode ser aquilo que quiser, fazer aquilo que quiser. Você precisa ensinar a seu filho que ele nasceu sim com uma natureza, dons,
talentos, características próprias, que precisam obedecer à palavra de Deus e a seus pais em primeiro lugar. E depois ele vai passar a vida inteira obedecendo. Se ele for uma pessoa disciplinada e responsável, não vai ser um peso para ele. Obedecer às leis de trânsito, obedecer às leis dos homens, obedecer na igreja, obedecer às instruções de seus chefes. Ele não vai ter nenhuma dificuldade, porque a liberdade dele não está naquilo que os homens dizem. Isso é ótimo para você, é a sua felicidade que importa. A liberdade dele estará em Cristo Jesus. E é isso que você precisa ensinar a seu filho em primeiro lugar. Foi por isso que eu escolhi educar os meus filhos não de acordo com princípios correntes da minha época, com aquilo que estava na moda, com aquilo que os pais achavam mais fofinho ou bonitinho pela rua, com a opinião dos meus colegas, mas com aquilo que a palavra de Deus diz e em cima de uma educação clássica. E por causa disso, eles foram sim ensinados muito cedo a hora certa de brincar, a leveza que é preciso ter quando se aproxima um beija-flor, uma borboleta, como tratar um idoso. Eles foram ensinados a trabalhar e trabalhar fazendo o melhor possível. Foram ensinados sobre a qualidade da música, foram ensinados sobre poesia, sobre literatura, sobre natureza e foram ensinados também em cima de tudo que a palavra de Deus diz. Cada história, cada lição, cada objetivo de que o Senhor Jesus seja o alvo e o centro da jornada deles. E nisso consiste a verdadeira felicidade do seu filho. Então abandone aquelas teorias de que você tem que ser um pai e uma mãe o tempo inteiro bonzinhos aos olhos do mundo, aos olhos dos seus filhos, porque a Bíblia mostra que a bondade de Deus muitas vezes nos faz caminhar. Ele diz que nos levou por um grande, terrível deserto que nossos pais nem conheceram, para nos provar, para nos humilhar e para no fim nos fazer o bem. Então muitas vezes nós reconhecemos lições paternas e bíblicas como valiosas, principalmente aquelas que foram duras para nós. E o grande erro dos pais na modernidade é quererem ser tão amigos de seus filhos, não a ponto daquela amizade que põe a mão no ombro e diz: filho, estou aqui, filho, gostei desse filme que você escolheu, mas aquela amizade que concorda com o erro do filho, que quer compreender todas as escolhas, mesmo quando elas vão desgraçar a vida de seus filhos, e que quando os filhos estão pequenos, jovens e adultos, não lhes orientam, os pais não orientam muitas vezes sobre o caminho reto que a Bíblia diz que é o melhor para o seu filho. Então não, o seu filho não vem aqui à face da terra quando ele é pequeno, quando ele é bebê, quando ele é criança, sabendo o que ele quer. Ele sabe o que ele gosta, ele sabe o que lhe atrai, ele sabe o que muitas vezes o próprio inimigo coloca como um chamariz para a vontade dele, como sabe, por exemplo, comer vários doces que vão estragar seus dentes. E é você, pai e mãe, que diz a ele: segundo a palavra de Deus, isso não é bom para você, isso não se deve fazer. O pai e a mãe que educam o caráter de seus filhos, dizendo a eles aquilo que deve ser dito em confronto e em amor, sempre com olhos nos olhos, sempre com um abraço depois desse confronto, mas com firmeza, dizendo a eles aquilo que é certo e aquilo que é errado, e não relativize como pai e mãe o que é certo ou errado. É muito errado, sim, uma criança que, por ser criança, lhe é permitido incomodar todas as outras pessoas no ambiente onde está. A criança sabe se dominar, ela sabe quando você ensina a ela desde o ventre, inclusive você fala em tom mais baixinho, você vai orientando com carinho, você leva ela do lado de fora, tem uma conversa longa, você provê a ela o necessário, porém não o excesso. E aí a criança vai aprendendo os limites pelo seu comportamento e pelas suas instruções. E por falar em comportamento, não esqueça nunca que não adianta você falar o que quiser se você faz o contrário. Você pede ao seu filho que fique quieto no momento do culto, mas você mesmo fica ali mexendo no celular. Às vezes você mesmo não escuta aquilo que diz o pastor. Às vezes você é aquela pessoa que fala e critica a igreja lá na sua casa. Então tudo começa do seu comportamento e das referências que você vai buscar, começando por aquilo que você aprendeu dos mais velhos que você. Não abomine esse discurso moderno de falta de honra e de honradez para com pai e mãe. Nós aprendemos muito, sim, de
tios, tias, professores, pastores, padres e de muitos que vieram antes de nós, nos ensinando aquilo que é correto. Eu posso dar o exemplo e encerrar com isso dos meus avós, que eram analfabetos, mas eles sabiam dizer exatamente que queriam a fofoca do lado de fora de casa, que você lavasse as mãos antes de comer, que você se comportasse à mesa, que você se vestisse com decência o tempo inteiro e que lá na rua não fosse o lugar entendido como o melhor lugar para aprender valores. E que Deus abençoe você e te oriente. Peça ao Espírito Santo me oriente na educação dos meus filhos.